Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, igreja. Amém. Glória a Deus. Vamos à passagem que estamos a ler, o Sermão da Montanha, em nome de Jesus. Nós estamos na parte 3 hoje e queremos abrir então no livro de Mateus. Amém. Lá no capítulo 6, em nome de Jesus. Livro de Mateus, capítulo 6. Vamos abrir. Glória a Deus. Quero deixar os avisos muito rapidamente. Nós temos insistido no dia 31, no dia 29, começar pelo mais breve, não é? Quarta-feira não vai haver aula do curso, porque nós vamos fazer um pequeno intervalo, está bem? E vamos ter culto na mesma, culto de libertação da quarta-feira, amém? Vamos orar, vamos clamar ao Senhor, vai ser uma bênção. Nós no sábado vamos ter conectados, amém? Às 18 horas, conectados, sim. Estamos a trabalhar com eles no tema das amizades, então nós estamos a orar uns pelos outros, estamos a buscar conhecer melhor uns aos outros, entendermos o que é que são boas companhias, más companhias, isso é muito bom e muito importante. E estamos a passar alguns trabalhos para eles fazerem em casa, então pais, por favor, mesmo que eles não digam nada, perguntem qual é o trabalho que eles têm para fazer, qual é a responsabilidade que eles têm. Eles ficaram de ouvir uma música que ensina os livros da Bíblia. Não sei se eles têm ouvido, se vocês têm ouvido lá, a música infantil dos 3 palavrinhas, ok? Mas ajuda eles a decorarem. Portanto, puxem as orelhas e digam assim, então, estás a ouvir a música ou não estás, mano? Como é que é? E vamos lá. Meninos, lembram-se do TPC? Cara Deus. E depois, no domingo, vamos ter o nosso culto abençoado. Fora isso, o que é importante retermos é que no dia 29 vai haver nós vamos ver um filme aqui na igreja, amém? Vai ser na parte do final da tarde, vai ter pipoca, portanto vamos fazer planos para estar aqui, todos juntos. Dia 29 é sexta-feira, vai ser a sexta-feira santa, ok? E depois, no dia 31, que é domingo de Páscoa, nós vamos fazer um culto, já temos o lugar, então já vou avisar aqui. O lugar é no grupo musical Estrela de Argoncilho. Não sei se alguém conhece, os irmãos que conhecem aqui a zona sabem onde é que fica. No centro de Argoncilho, tem lá a Igreja de Argoncilho, a Igreja Católica de Argoncilho, tem centro de saúde, não é? Mas é mais para o outro lado. É melhor ali a igreja. Tem farmácia, tem frutaria, tem mini mercado, tem ali um mini centro e ali do lado tem, vocês veem lá, o Grupo Musical Estrela de Argoncilho. Lá tem um auditório muito interessante, nós vamos usar o espaço, amém? E vamos fazer um culto de Páscoa abençoado. Portanto, é para convidar a família, convidar os amigos, os irmãos, e vai ser às 17 horas. Combinado, pessoal? Sim, amém? Então, não vamos ter culto aqui às 10. Não apareçam cá às 10 que vocês vão bater com a cara na porta, tá bem? Não façam isso, então é só às 17, está bem? Eu sei que alguns queriam ter os dois, eu também queria, não é? Mas a logística vai ser difícil. E tirando isso, pronto, vamos lembrar que existem formas de ofertar na casa do Senhor, que nós podemos contribuir para que esta igreja se mantenha, amém? E para que ela consiga dar conforto, segurança aos irmãos que estão a chegar ainda. O irmão Júnior até veio ter comigo ali um bocadinho e disse, pastor, daqui a pouco já não dá mais, né? Já está ficando muito cheio. E é verdade, glória a Deus por isso. E Deus é bom, amém? Mas tudo isso só é possível quando todos nós entendemos que temos um trabalho a cumprir, uma parte nisso, amém? Nós queremos construir a igreja juntos e ela é construída com o esforço de toda a igreja em conjunto, amém? Diz ao teu irmão assim, tu não és um crítico da igreja. Tu és um membro da igreja. Aleluia? Tem o chefe de cozinha que se mata para fazer o prato, que entrega tudo para fazer um prato revolucionário. Os empregados de mesa, de balcão, trabalham afincadamente para darem a melhor experiência possível para os seus clientes, não é verdade? E depois temos o crítico gastronómico. O que é que ele faz? Ele entra no restaurante, ele usufrui
de todo o trabalho que já foi feito anteriormente, é verdade ou não? Tem alguém aqui é crítico gastronómico? Então eu paro de falar, se alguém aqui for, porque eu não quero criticar ninguém, não é? Mas se não forem, vamos lá, em frente. E ele entra, ele não paga pela comida, muitas vezes, não é? Ele come à pala, como diz o português. Ele aproveita e depois ele tem a audácia, não é? De criticar o prato que ele está a comer. Nós não somos isso, amém? Nós somos aquele que arregaça as mangas e que trabalha para a obra do Senhor. Porque o dia que nós entramos aqui e queremos criticar a igreja, falta isto, falta aquilo, isto está bom, isto está mal, nós entramos no lugar do crítico e nós não somos críticos, nós construímos, amém? É mais fácil criticar, é verdade, mas construir é mais difícil, é mais duro, tem suor, tem lágrimas, tem dificuldades de convivência, de relacionamento, exige-nos tempo, esforço, a gente fica cansado. Deixamos muita coisa que podíamos fazer lá fora de fazer porque nós estamos a investir em algo que nós consideramos mais importante do que sermos críticos e colocamos o nosso bumbum na cadeira e só levantamos a nossa voz em crítica, não é? Por isso quero-te dar um conselho. Quando saís da igreja, dá palavras de bênção sobre esta igreja. Amém? Dá palavras de bênção. Olha, alguma coisa pode não ter corrido da melhor maneira, mas tu, para o teu marido, para a tua esposa, diz assim: meu amor, eu quero ajudar. Vamos, no próximo culto, vamos perguntar à pastora e ao pastor o que é preciso. Amém? Eu não sei porque é que eu estou a dizer isso. Não aconteceu nada em específico para eu dizer isso, mas senti do Senhor dizer isso hoje. Amém? Porque é assim, aqui dentro nós não temos coragem de sermos críticos, não é? Porque é que vamos ter lá fora, queridos irmãos? Porque é que nós permitimos que isso entre no meu coração? Isso não é de Deus. Isso é do inimigo. Não vamos permitir mais. Amém? Porque se eu critico a igreja, eu estou a criticar a mim próprio. Eu estou a criticar a mim próprio. Eu estou a criticar muitas vezes a minha inação, a minha apatia em não fazer parte. Amém? Então eu quero me disponibilizar. Amém? E eu dou graças a Deus porque temos uma igreja que se disponibiliza em nome de Jesus. E eu peço que eu também tenha maturidade e sabedoria para utilizar tantas pessoas com tantos talentos para a glória do Senhor. Amém? Orem por mim também, em nome de Jesus, por favor. Nós vamos ler 18 versículos, então eu peço que vocês não adormeçam enquanto estamos a ler. Amém? Porque a palavra de Deus temos que ter reverência e temos que lê-la como se Deus estivesse na nossa cara a falar conosco. É o que Ele está a fazer. Jesus vai então falar ao nosso coração hoje, no capítulo 6, verso 1. E nós vamos ler, em nome de Jesus. Diz o seguinte a palavra do Senhor: tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncia isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando tu deres alguma esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, de forma a que tu prestes a tua ajuda em segredo, e o seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando tu orares, vá para o teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto. E então o teu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também vos perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arruma o teu cabelo, lava o teu rosto, para que não pareça aos outros que tu estás a jejuar, mas apenas ao teu Pai que vem em secreto. E o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado porque o teu Filho Jesus falou, abriu a sua boca e as suas palavras estão gravadas aqui nas nossas Bíblias, Senhor. E nós queremos ser tocados por ela, Pai, ser transformados por ela, meu Deus, e não sair daqui indiferentes, Senhor, como se nada tivesse acontecido no nosso coração. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus continua o seu Sermão do Monte, em que ele começa no capítulo 5. No capítulo 4, na verdade, não é? Nós ainda estamos aí no início. No capítulo 5 nós vemos que Jesus inicia esse sermão. Nós temos falado sobre a postura de como é um cidadão do reino de Deus. O Sermão do Monte é o anúncio do reino que Jesus veio trazer. Ele veio anunciar esse reino que não é um reino material, não é um reino carnal, não é um reino físico, não é um reino estabelecido por regras humanas, é um reino espiritual. E todo o reino tem as suas regras, todo o reino tem as suas leis, todo o reino tem o seu rei. Jesus, como rei e senhor desse reino, vem anunciar quais são as condições pelo qual qualquer cidadão deve se pautar. Quais são os momentos, os pensamentos e a postura ética que todos nós temos que adotar para sermos cidadãos desse reino. E então na semana passada falamos sobre algumas bem-aventuranças, amém? Os irmãos que receberam essa palavra, os irmãos que também viram depois online receberam essa palavra. E Jesus falou-nos sobre o quão bem-aventurados são aqueles que são pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que são humildes e aqueles que têm fome e sede de justiça. O quão felizes são aqueles que buscam ao Senhor por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele pode oferecer. O quão felizes são aqueles que entregam a sua vida ao Senhor e não olham para aquilo que o ser humano pode dar como recompensa. E hoje eu quero falar sobre motivação. Diz ao teu irmão, motivação. O que é que nos motiva a vivermos uma vida de cidadãos do reino de Deus? O que é que nos faz levantar da cama de manhã e dizermos hoje eu vou lutar contra o pecado? O que é que nos faz levantar da cama e dizer hoje eu vou amar a minha esposa? Não é? Às vezes é difícil, estou a brincar. Hoje eu vou amar o meu marido. Hoje eu vou escolher intencionalmente fazer o que é certo diante de Deus. O que é que nos motiva a fazer isso, igreja? O que é que nos dá força para que nós possamos não simplesmente desistir de tudo e dizer, não, hoje eu vou ficar no sofá, deitado, a comer pipocas e a curtir e a ver filmes e séries o dia todo e não vou fazer nada, e se alguém me vier chatear eu vou dizer, põe-te a andar, sai daqui, não quero saber de ti. Qual é a diferença de nós desistirmos de tudo, entregarmos a nossa vida aos prazeres do mundo, ou nós levantarmos e sermos fortes no Senhor? É a nossa motivação. O que é que te motiva? Pergunta ao teu irmão, o que é que te motiva? Glória a Deus. Jesus trata então sobre motivação. Ele trata dos hipócritas, e aqui os hipócritas são aqueles religiosos que conhecem a palavra de Deus, que entendem das Escrituras, conhecem a lei, que ensinam a lei, mas chama-os de hipócritas. Porquê? E ele dá a explicação do porquê que eles são hipócritas, não é? Como é então que os hipócritas praticam a religião? Como é que os hipócritas
se apresentam como filhos de Deus. E Jesus vai dizer: os hipócritas fazem tudo, praticam as obras, jejuam, oram, dão esmolas para serem vistos. Os hipócritas fazem as coisas externamente, de forma que consigam ter aprovação externa também. E Jesus não aprova isso. Jesus diz que isso não é a postura correta de um cidadão do reino. Então Jesus ataca aqui o porquê de nós fazermos as coisas. O porquê de nós orarmos, o porquê de nós jejuarmos, o porquê de nós darmos esmola e ajudarmos o necessitado, o porquê de nós virmos à igreja, o porquê de nós termos um casamento, o porquê de nós lermos a Bíblia. Jesus ataca aqui a raiz do problema. E quando nós atacamos a raiz de alguma coisa, existe um nome para isso. Nós somos radicais. Não sei se vocês sabem, mas o termo radical significa aquele que vai na raiz. Não é o radical que a gente ouve em dia no mundo da política. Não, é radical no sentido que não adianta tratarmos dos sintomas se nós não entendemos onde é que está a raiz do problema. E Jesus não perde tempo com sintomas. Jesus vai diretamente na raiz do problema. Amém? O que é que um bom médico faz, irmãos? Nós vamos ao médico e dizemos: está-me a doer a cabeça, está-me a doer o braço, eu tenho me sentido mal, tenho me sentido triste. O que é que um bom médico vai fazer? Talvez um mau médico só vai nos dar a medicação para tratar aquele sintoma, não é? E nós vamos continuar a manifestar outros sintomas, porque aquele já está a ser tratado, mas há outros que se manifestam no futuro. Mas um bom médico vai dizer: não, vamos fazer os exames necessários, vamos trabalhar no que for necessário para entendermos de onde é que vem isso, qual é a origem disso. Jesus não perde tempo em tratar sintomas, Jesus perde tempo em tratar a raiz do problema, a raiz da doença. Então tu tens de dizer ao teu irmão: Jesus não te quer enganar. Ele quer te transformar. Amém. Esse é o propósito de Jesus. Então ele diz assim: pessoal, eu não quero gente que tenha cara de necessitado porque está a jejuar. Eu não quero isso. Eu não quero aquele que se levanta e ora eloquentemente diante de toda a gente. Eu não quero isso. Eu não quero aquele que dá todo o dinheiro que tem aos pobres. Eu não quero isso. E se algum de vocês quiser fazer parte do meu reino, eu rejeito todos aqueles que vierem com essa ideia. Isso é muito radical para quem está a ouvir. Porque os fariseus tinham a ideia de que eu tenho que parecer para ser. Então, às vezes, eu aqui dentro não sinto em ajudar o meu próximo, mas eu ajudo e então Deus me aprova. Eu aqui dentro, na verdade, eu não estou a orar a Deus porque eu quero falar com Deus. Eu estou a orar a Deus porque eu quero que toda a gente veja que eu oro muito bem. Eu não estou a jejuar para que o meu espírito seja fortificado e que eu enfraqueça a minha carne. Não, eu estou a jejuar porque eu quero que toda a gente veja o quão crente eu sou. E Jesus vê para além disso. Isso é tudo treta, não é? Jesus vê para além da treta. Jesus diz: meus amigos, comigo não é assim a situação. Tira o teu cavalinho da chuva. Comigo não é assim. Comigo é diferente. E Jesus começa a definir o que é a postura de um cidadão do reino. Como é que ele se porta diante dessas situações, não é? Então Jesus diz que aquele que faz, não faz porque deve ser visto. Ele faz porque ele ama ao Pai acima de tudo. Então Jesus deixa muito claro, não é? Logo no início: não pratiquem as vossas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Porque se vocês fazem para serem vistos, vocês não vão ter recompensa nenhuma do Pai. Portanto, quando tu deres esmola, não vais dizer a toda a gente. Não faças uma festa: olha, eu sou muito bom, eu dei esmolas, eu ajudei o próximo. Como fazem os hipócritas.
quando tu deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que está fazendo a tua mão direita. Significa que nem se eu dou com a direita, nem a esquerda precisa ficar a saber. Significa que aquilo que eu entrego é entregue porque eu faço por Jesus, porque eu amo a Deus. Então nós temos que tratar daquilo que é a nossa motivação, não é? Há uma história de um missionário que ele foi a uma ilha. A ilha chama-se Ilha Sentinela do Norte. Uma ilha que faz parte do país da Índia, não é? Mas ela está ali no arquipélago. E é uma ilha muito remota, é difícil, não tem portos naturais, é difícil alguém conseguir chegar lá. É uma ilha muito densa de vegetação, tem muitas árvores e quase ninguém consegue entrar naquela ilha. Por esse motivo natural, mas também porque existe lá uma tribo que não tem contato com o ser humano há muitos anos. E essa tribo é extremamente hostil. Tanto é que, se vocês pesquisarem depois no Google, há imagens de helicópteros a sobrevoar a ilha e os nativos a mandarem lanças, a mandarem flechas para tentar destruir o helicóptero, porque eles não querem lá ninguém. Houveram 2 ou 3 contatos feitos com a civilização, não é? Podemos dizer assim, com os nativos daquela ilha. São à volta de 200 pessoas, mas são 200 pessoas que, se tu puseres lá o teu pé, tu vais virar jantar. Entendes? É muito grave. Só que havia um missionário americano que ele decidiu ir àquela ilha. Mas ele não fez um post no Instagram, ele não fez um anúncio público, ele não disse a toda a gente o que ia fazer, ele simplesmente disse que sentia uma necessidade e um chamado de Deus e que ele ia pregar o Evangelho para os nativos daquela ilha. E então ele tentou ir uma vez, ele saiu, ele chegou à costa, os nativos apareceram e ele levantou a Bíblia e ele escreve nas memórias dele a dizer que ele gritou a toda a gente: Jesus vos ama! E eles pegaram na flecha e mandaram e acertaram e atravessaram a Bíblia dele. E ele ficou ali com medo e voltou, mas não desistiu. E ele voltou uma segunda vez, e nessa segunda vez ninguém sabe mais o que aconteceu com ele. Com certeza foi morto. Esse missionário, nós não sabemos o que é que os nativos fizeram com ele. Na verdade, nem sequer conseguem investigar, porque ninguém deixa que eles entrem lá dentro. Aquilo é uma ilha sem lei, não há lei lá dentro, é a lei própria dos nativos. Então nem sequer conseguem devolver o corpo à família, não conseguem investigar a causa da morte, não conseguem encontrar culpados, nada. Porque entrar ali significa guerra, entendem? Mas aquele homem, ele sabia dos riscos, ele conhecia os riscos e mesmo assim ele sentia um chamado para ir pregar o Evangelho. A maioria de nós pode dizer: este homem é louco, não é? Este homem é maluco, ele sabia que não ia dar certo. Mas eu penso assim, tem que haver um primeiro maluco para qualquer coisa na vida. Tem que haver alguém que não se importa muito com as consequências, porque se toda a gente pensar que não é possível, ninguém vai quebrar a barreira. Entendem? Então esse homem, isso lembra-me um pouco como funciona com recordes mundiais. Não sei se vocês sabem, quando há um recorde que está estabelecido há, sei lá, 50 anos, nas Olimpíadas, ou seja o que for, e é muito difícil, há um bloqueio mental nos atletas para conseguirem ultrapassar aquele recorde. Mas, quando o primeiro consegue, existe ali uma sequência de vários atletas seguintes que conseguem continuamente bater o mesmo recorde, prova após prova. Significa o quê? Que foi primeiro necessário um deles conseguir desbloquear aquele bloqueio que havia para que os outros entendessem: não, é possível, nós conseguimos. Isso lembra um pouco essa história. Esse homem não fez nada para ser reconhecido, ele não fez nada para ser visto, ele não pediu uma homenagem depois de morrer, ele não queria, a única coisa que ele desejava era ser aprovado pelo Senhor. Era que ele, no momento em que ele abrisse os seus olhos na glória, o Senhor olhasse para ele e disse: muito bem, meu filho, eu estou orgulhoso de ti. Tu travaste o bom combate, tu fizeste o que devias fazer. E eu entendo que esse homem morreu com paz, em paz no Senhor. Porque ninguém faz algo que é quase suicida
sabendo que a sua vida pode acabar, mas investindo em outras vidas sem ter paz com o resultado. Muitos de nós têm medo de perder a própria vida e com medo de perder a própria vida, nós não fazemos às vezes escolhas necessárias. Não só a própria vida, temos medo de perder o nosso conforto, temos medo de perder os nossos relacionamentos, temos medo de perder a nossa influência e dizemos não a coisas que Deus quer que digamos sim e dizemos sim a coisas que Deus quer que digamos não. Mas se nós temos paz com aquilo que vai acontecer conosco, irmãos, tudo pode vir à nossa frente. Nós somos fortes. Amém? Diz ao teu irmão, tu deves ter paz. E se tiveres paz com Deus, não precisas de justificar a tua vida a nenhum homem. Quem tem paz com Deus não precisa de se justificar perante nenhum homem. Eu posso ser odiado, mal visto, perseguido, mal amado por toda a gente. Meu irmão, mas eu tenho paz com Deus, não interessa. Eu posso ser odiado por todos, eu tenho paz com Deus. Estar disposto a servir a Deus é ir a lugares onde não há câmaras e onde não há testemunhas muitas vezes. É cairmos no esquecimento daquilo que nós fizemos. É nós buscarmos a Deus, sendo que ninguém sabe muitas vezes o que vai aqui dentro. É nós intercedermos por uma vida, muitas vezes sem ela sequer saber que nós estamos a interceder por ela. É a mãe que durante décadas ora pela conversão do filho. E o filho nem sequer quer saber, mas ela continua e persevera. E isso é muito mais valioso para Deus do que eu me levantar e ter a aprovação de toda a gente. Mas diante de Deus, Ele conhecer o meu coração e dizer, eu não conheço aquilo que tu fazes, porque não é para mim. Então nós temos que coletar tesouros que vêm de dentro de nós, do nosso interior. E quem vai nos recompensar é o Senhor. Amém? Diz ao teu irmão, a tua recompensa é Deus. Amém, irmãos? Ele é a nossa recompensa. Mas eu estou a lutar, eu estou a orar, eu estou a buscar há tanto tempo, ninguém vê, ninguém reconhece, ninguém compreende, ninguém valoriza. Muitas vezes nós somos falhos e mesmo dentro da igreja nós não valorizamos uns aos outros. E isso é um pecado que tem que ser combatido e temos que orar para que isso não aconteça, é verdade. Mas irmão, não desistas de fazer o que é certo. Porque a tua recompensa não é da igreja muitas vezes, não é da tua família muitas vezes. Ela vem diretamente da boca do Senhor. E muitas vezes nós lutamos e somos muitas vezes infelizes durante muita parte da nossa vida, porque estamos a obedecer a Deus, porque escolhemos dizer não ao pecado. E ninguém vai nos valorizar por isso, mas o Senhor valoriza. Amém? Há uma história de um rei, que um rei tinha 2 tecelões, e os tecelões, eles eram muito astutos, eles chegaram no rei e disseram assim, rei, tu és um rei incrível, maravilhoso, mas tu não tens uma veste que é condizente com a tua majestade, rei. Nós vamos tecer, nós somos tecelões, então nós vamos tecer uma veste incrível, só que ela vai ter 2 funções. A primeira, ela vai mostrar a tua majestade e o teu poder, e tu vais usar e todo o povo vai olhar para ti com admiração, rei. Mas a segunda função é muito importante também, rei, é o seguinte: quem não é digno de estar na tua presença e de fazer parte do teu reino, não vai conseguir ver essa veste, rei. Só os dignos vão conseguir ver essa roupa maravilhosa que vamos preparar para si. O que é que me diz, rei? Vamos fazer? Vamos, sim, senhor. Claro, com certeza. Comecem a fazer o quanto antes que eu quero usar isso. E os tecelões começam a fazer aquela veste e o rei diz assim, pega nos homens de confiança dele e diz, olha, vocês vão fiscalizar do início ao fim.
Vocês vão ver se aquilo está a ser bem feito ou não, está bem? Vão lá. Ok. Passa algum tempo, os homens chegam lá na casa dos tecelões, batem a porta, abrem, e os tecelões dizem, olha, nós estamos aqui mesmo a preparar a veste, ela já está meio pronta, vai ficar incrível, anda a ver. E os homens entram, olham e não está lá nada. E eles dizem para si próprios, não é? Não está aqui nada. Mas espera aí. Se eu não vejo nada é porque eu não sou digno. Então, eu não posso ser indigno para o meu rei. Eu tenho que dizer que eu vi, não é? E eles combinam um com o outro. Olha, nós vimos, porque se a gente não vir, o rei vai mandar a gente embora, vai mandar a gente ser preso. Então a gente vai voltar com a notícia ao rei, e eles voltam ao rei e dizem, rei, essa veste é a mais maravilhosa que já vimos na nossa vida. Tu vais ficar maravilhoso, majestoso, incrível, rei. E o rei fica super cheio do ego, todo maravilhado. Vou mesmo transcender. Ok. De repente a veste fica pronta e o rei ainda não tinha visto. Os tecelões trazem a veste à presença do rei. E o rei, quando olha para a veste, ele não vê nada. Ele diz, meu Deus, o que é que está aqui a acontecer? Se eu não vejo, significa que eu não sou digno? Mas eu sou o rei, eu sou aquele que é mais digno. Então, espera aí, alguma coisa deve estar mal, eu vou dizer que eu vejo. Então o rei diz, muito bem, é maravilhoso, é incrível essa veste. Por favor, vistam a veste. E vestem a veste. E o rei diz, vou fazer um passeio pelo meu reino, vou andar nas ruas, no meio do povo, e vou mostrar a minha majestade com essa veste. E então o rei que finge que vê e os seus homens de confiança que fingem que veem, saem à rua e começam a passear no meio do povo. E o povo começa a olhar para aquilo e não vê veste nenhuma. E então olham um para os outros e dizem assim, não, espera aí, mas nós somos dignos também. Nós temos que ver isto. E o rei diz, estão a ver a minha veste? E um depois do outro começa a dizer, sim, rei, está lindo, está incrível, maravilhoso. Tu estás imponente, maravilhoso, rei. E aquilo dura por alguns momentos, até que o rei passa por um lugar que tem lá uma criança, não é? E as crianças, nós já sabemos como é que somos, como é que são. E a criança diz assim, aponta para o rei e diz, vocês não estão a ver? O rei está nu. O rei está nu. O rei está nu. Sabem, a criança veio e quebrou ali a mentira que toda a gente estava a acreditar. Aquele rei estava a andar na rua nu, porque ele se recusava a dizer que não via, e ele foi enganado, e toda a gente entrou naquela mentira para passar uma aparência que não existia. O que nós temos que entender, irmãos, é que não adianta tentarmos passar uma aparência porque ela não existe. Porque Deus um dia desses vai olhar para nós e vai dizer, olha, tu estás nu, tu achas que és rico, tu achas que és poderoso, tu achas que tens tudo, mas eu tenho-te a dizer, tu és pobre e nu. Não permitas que o Senhor olhe para ti e que veja a tua vergonha. Nós temos que ter a coragem de dizer, eu não vejo isto como é. Toda a gente diz que é assim, mas eu não vejo. Eu quero ser sincero, honesto comigo próprio. Se eu não estou a orar para Deus, eu estou a orar para mim próprio. Se eu não jejuo para Deus, eu jejuo para mim próprio. Se eu não ajudo o próximo para agradar a Deus, é porque eu quero agradar ao próximo. Eu tenho que me arrepender disso e eu tenho que me voltar para aquele a quem eu devo agradar acima de tudo. Se eu procuro aprovação diante dos homens, eu vou ser aprovado, eu vou ser amado, eu vou ser influenciador, eu vou ter poder. Muitas vezes eu posso ter uma igreja grande, bonita, com muita gente, mas Deus vai descer nessa igreja e Ele vai olhar para nós e vai dizer aqueles que são fiéis e aqueles que não são.
E nós, como igreja, às vezes levantamos e damos valor àqueles que não deviam ter valor nenhum. Porque damos valor àqueles que Deus não escolheu. Porque nós chamamos de profeta aqueles que falam da sua própria boca. Porque nós chamamos de líderes aqueles que lideram só a si próprios. E nem a si próprios sabem liderar. E Jesus hoje nos chama a entendermos o seguinte: quando tu fazes porque o teu coração está motivado para me amar, para me adorar, para que a minha presença seja o teu maior prazer. E o que é que vai acontecer? Tu vais estar blindado. Diz ao teu irmão, tu estás blindado da opinião do ser humano. Porque o dia que tu jejuares e ninguém te dar valor, não importa. Deus já te valorizou. Amém? Eu nunca perguntei a ninguém quanto é que dão de dízimo de oferta na igreja. Nem quero saber. Tu podes ganhar 5.000 euros, 10.000 euros. Eu não quero saber se tu vais entregar o que for. Porque isso não é entre eu e ti. Eu não sou fiscal da tua oferta e do teu dízimo, meu irmão. Deus é. Deus é. Então, Ele conhece o que tu entregas, aquilo que tu entregas, e Ele sabe se aquilo que tu entregas é porque tu queres parecer forte, ou bom, ou ter influência, ou Ele sabe se aquilo que tu entregas é porque tu amas a obra dEle e tu queres contribuir para a obra dEle. Quando tu entregas a tua oferta, faz com amor, faz com alegria, faz com carinho, porque tu amas, porque tu queres investir. Assim como tu vens e serves na igreja, no computador, no louvor, nas coisas que nós temos, amém? Abrir culto, falar sobre ofertas, falar sobre avisos, faz isso com amor. Faz isso com amor. A limpeza, faz isso com amor. Faz isso com amor. Se tu fizeres isso com amor, tu não vais precisar de ninguém te chamar e te valorizar. Deus, acima de tudo, vai fazê-lo. E nós, como igreja, vamos pedir ao Senhor que vivamos uma cultura de honra. Amém? Possamos honrar os irmãos que se esforçam para que este lugar continue de pé. Amém? Aqueles que muitas vezes a gente nem ouve eles a falarem direito, mas eles estão lá e continuam firmes. Então, nós queremos o número de pessoas que for, mas são pessoas comprometidas com a obra de Deus. Não queremos pessoas que vêm, fazem críticas, são assistentes e vão embora e desaparecem e ficam não sei quanto tempo sem vir e depois voltam. Não. Nós queremos pessoas que querem se envolver, que estão próximas, que querem fazer parte. Amém? Porque nós temos que contar com aqueles que querem fazer parte. Amém? Então faz tudo para o Senhor. Talvez tu queres fazer parte do ministério e o pastor ainda não falou contigo. Deus, perdoa-me porque eu não falei com essa pessoa. Mas tu já falaste com ele, já falaste com Deus, já falaste com o pastor. Talvez ainda não seja a altura, mas Deus está a ver. Deus vê o teu esforço. Deus vê as tuas orações e Ele não é surdo. Ele ouve tudo o que tu falas com Ele. Amém? Aleluia. Eu quero orar pelo nosso coração hoje. Coloca a mão no teu coração. Eu desejo hoje que nós possamos falar com o Paizinho e possamos pensar o que é que nos tem motivado a fazermos o que nós fazemos. O que é que te motivou, irmão que veio do Brasil, para vir para Portugal? Qual foi a busca que o teu coração teve para tu vires para aqui? O que é que te motiva, irmão português, a tu vires à igreja? Às vezes nós achamos que estamos a fazer por Deus, mas nós às vezes fazemos pelo nosso orgulho, fazemos para mostrar, fazemos para aparecer. Mas hoje o Senhor quer te convencer de que há um caminho melhor, há um caminho mais profundo do que esse. E o Senhor hoje quer colocar as tuas prioridades no lugar. O seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, no meu coração. Senhor, o teu reino e a tua justiça no meu coração, Pai. Eu não quero, Deus, fazer, orar, buscar pelos meus próprios interesses, Deus. Eu não quero estender a mão ao próximo pelos meus próprios interesses. Não me interessa se eu recebo glória, louvor por isso, Pai. Se eu receber, que venha de Ti, Senhor. Se eu receber, que venha da Tua boca, Senhor. Se eu receber, que venha pelos galardões que eu ganharei no céu, Pai. Mas eu não vou, meu Pai, viver a minha vida com base na opinião do próximo, Senhor. Quantas vezes, Deus,
Nós vestimos porque na televisão dizem-nos para vestir de uma maneira. Quantas vezes nós falamos porque nós achamos que temos que falar daquela forma para sermos aceitos, Deus? Quantas vezes nós compramos coisas porque essas coisas vão nos dar, meu Pai, um estatuto perante os outros, Deus? Quantas vezes a nossa energia é gasta nisso, Pai? Mas eu hoje, Senhor, entendo, Pai, eu quero entender profundamente no meu coração que se Tu não aprovas, Senhor, eu não tenho nada a ver com aquilo, Pai. Se não vem a aprovação da Tua boca, Senhor, aquilo não é para mim, Senhor. Seja o que for, Deus. Seja em que área for, seja em que situação for, Deus. Seja em que momento da nossa vida for, Pai. Eu quero me vestir de uma forma a adorar-te, Senhor. Eu quero vestir-me, meu Pai, de uma forma que o Teu nome é louvado pela minha vida, Senhor. Eu quero comer, Senhor, de forma que Tu sejas glorificado, Deus. Eu quero andar e falar, Senhor, de uma forma que glorifique o Teu nome. Porque quer nós comamos, bebamos, façamos o que for, tudo é para a Tua glória, Senhor, e para mais nada, Deus. Portanto, Deus, coloca o nosso foco no lugar, coloca o nosso coração no lugar e não nos permita, Senhor, viver para o ego, viver pelas aparências, Senhor, em nome de Jesus. Se nós vivemos pelas aparências, nós caímos no lugar errado. Se a igreja vive por aparências, nós valorizamos mais a cor da parede do que aquilo que está aqui dentro, Senhor. Eu quero valorizar a Tua presença, Deus. E eu quero que a Tua presença esteja no nosso meio. Se a gente estiver no fundo do poço, se a gente estiver, Senhor, num buraco, se a gente estiver num lugar grande, se a gente estiver num lugar pequeno, onde estiver a Tua presença, Deus, é aí que nós vamos valorizar, Senhor. Oh, Pai, ajuda-nos como igreja a sermos puros, Senhor. A nunca nos perdermos, Senhor, nas buscas que o mundo valoriza, Pai. Ajuda o meu coração a saber onde eu tenho que andar, onde eu tenho que colocar os meus pés e nunca me desviar dele, em nome de Jesus. Dedica a tua vida ao Senhor hoje novamente, irmão. Fala com Ele e diz: Senhor, eu vivo um pouco, talvez nos últimos tempos, por um orgulho, por uma aparência. Eu tenho valorizado muito a parecer alguma coisa, Deus. Mas hoje Tu buscas o profundo do meu coração. E só Ele conhece o profundo do teu coração. Ele hoje quer falar contigo. Ele quer ministrar ao teu coração. Ele quer dizer que Ele te ama de uma forma que tu nunca imaginaste. Vamos fazer essa oração juntos, amém? Vamos dizer o seguinte: Senhor Jesus, o meu coração não quer viver por aparências. Coloca um coração que valorize a pureza e a santidade acima de tudo, em nome de Jesus.